Gabriel Barsalini, presidente da Volvo Penta no Brasil. Gabriel, eu quando comecei a navegar, eu não posso esquecer que todos os barcos, eu ia lá na Cabrasmar, na Vila Anchieta, em São Paulo. A Cabrasmar é do Rio, né? Mas eu sou de São Paulo, então eu ia lá ver os barcos. Aí eu levantava o capô e via os motores. Volvo Penta, aqueles motores na gasolina, a maior parte na época, bloco vermelho, Volvo Penta. Quer dizer, desde que a gente começou a navegar, eu vejo a Volvo Penta, a gente fala só Volvo, mas é Volvo Penta, nos barcos brasileiros. E depois nós vamos falar um pouquinho mais, né? Como é que está a Volvo hoje, mas a Volvo é o berço da náutica no Brasil também, não é? Sem dúvida, doutora. Você, referências de história na navegação, eu vou muito mais aprender contigo do que comentar, mas remetendo à Volvo, né? Na Volvo Penta em particular, tem algumas curiosidades que vale a pena a gente relembrar. A primeira delas, que a Volvo Penta, ela nasceu originalmente como Penta. Simples quanto 5 engenheiros suecos. 5 engenheiros. 5 engenheiros suecos. Daí veio o Penta. Daí veio o Penta, que, enfim, fabricavam motores e forneciam para montadoras aí em geral. E a Volvo, né, que já tinha ali a divisão de automotivo, enfim, caminhões e tudo mais, buscava um fornecedor de motores, que veio a ser a Penta. Peraí, a Volvo terrestre procurou um fornecedor de motores marítimo. Como um fornecedor de motores, que também já tinha pé no marítimo. Inclusive foi o pessoal que criou o conceito do motor de polpa, foi uma patente, um design criado por esse mesmo grupo. Então eles já tinham um DNA de náutico, né, a Penta, e também forneciam motores para terrestre, como você comentou. Então olha que interessante, né? Porque normalmente o motor é marinizado, ele vem de terra e vai para o mar. Não, agora tem uma história aí que foi aterrado, né? Veio do mar para a terra. Exatamente. O motor que começa no mar diz que é um motor já robusto, né? A condição de navegação, né? Um motor, a condição ele é muito hostil. Você está falando do ambiente salino, umidade, alto torque, alta potência. Então o estresse para o equipamento ele é mais alto, né? Então, você, de fato, ter já esse DNA de náutico nos traz uma vantagem de tecnologia, de jeitão de operar, que é percebida até o dia de hoje, né? Você pega de toda a família de motores que a gente oferece ao mercado hoje, depois de uma série de lançamentos que a gente pode comentar a respeito, patentes, inovações, sempre à frente em tecnologia, a questão de robustez e confiabilidade, ela é conhecida na Volvo Penta e, na realidade, em todos os produtos que remetem à marca Volvo, né? Sim, falando desses lançamentos, inovações, conta um pouquinho dessas principais, sei que tem muitos, né? Os principais lançamentos, inovações da Volvo Penta na náutica. Bom, então vamos lá. Toda essa história que a gente comentou, aí voltando aos primórdios ali de 1900, né? 1920, 27, ao longo praticamente desse centenário, a Penta, na realidade, é mais velha do que a própria Volvo, né? E nesse histórico todo, uma curiosidade que eu comentei já, a questão do motor de polpa, que foi uma criação, uma patente, hoje obviamente já divulgada ao mercado, aberta ao mercado, mas uma criação da Volvo. Na sequência veio o Dual Prop, né? Que é aquela hélice contrarrotante. A criação da Volvo, foi a rabeta, né? A rabeta. Tanto o motor de polpa... Motor de polpa também? Sim. Ah, não foi o Ole Evinrude? Foi a Volvo também? Foi ali junto, meio que... Né? Sueco e americano. Sueco e americano, que foi mais ou menos aquela discussão dos irmãos... Do Santos Dumont e dos irmãos Wright. Foi mais ou menos uma pegada, né? E aí a questão da rabeta, e na sequência veio o Dual Prop. A rabeta de hélice contrarrotante? Isso, né? Aí. Que aí você é super técnico aí... Virou um sinônimo, né? Hoje, com toda a rabeta de hélice contrarrotante. Tem que ser, porque você neutraliza uma perda de força, de energia ali, né? Aquela correção de lateral você deixa de ter, né? Então é um sistema que fica muito mais eficiente. Na sequência veio o IPS ali, anos 2005, 2006, no Brasil 2007. O IPS, lembrando as rabetas... com hélices voltados para frente, isso, né? Isso. Que nem os aviões. Isso, aí tem vantagem de performance, mas vantagem de consumo, raio de giro, a própria questão de segurança, que é um valor da marca, que você, no caso de um impacto indesejado, é claro, você cisalha o conjunto
e não machuca o casco, então preserva ali Não o tem casco. entrada d'água para Não tem entrada dentro do d'água, casco. não tem semi-eixo rompendo o casco. Sim. Tá? Há questão de performance, porque você tem ali os hélices na horizontal, então você tem ali 100% de aproveitamento da força gerada. Sim. Você Importante. segue o princípio de um avião, você puxa o fluido, a água, Água limpa, né? sem turbulência, ao invés de empurrar a água Sim. turbulenta. Com um bloco de barrabita na frente. Exatamente. Sei. E conforto, né? Então, no conjunto ali, se pegar dos barcos, enfim, da 50 pés para cima, é muito raro você não ver composição com IPS. Inclusive, na feira hoje a gente tem algumas unidades em lançamento, né? Acessa com a F60, apresentada no mercado. Chef também apresentou ao mercado aí o recém-lançamento da 60. Azimuth também com a 56, todas elas com IPS. Sim, o IPS a gente vê também que ele norteia o lançamento de um barco, né? Por exemplo, vai lançar um barco novo, quando ele põe o IPS, porque você reduz o espaço necessário para o motor, não reduz? Você acaba, para o designer, né? Para a montadora que está fazendo o design da máquina, do barco, você ganha um espaço tremendo ali de meia nau. Você praticamente ganha um dormitório, né? O que seria consumido... Um camarote a mais. Você ganha um camarote a mais, porque no final o conjunto ele é muito mais compacto, né? Sim. Então você não tem que consumir aquele espaço com casa de máquina e sim com camarote. Então, do ponto de vista de design de barco, é muito bem-vindo. Né? Claro, muito bom, muito bom. E agora a gente viu uma sequência de inovações, lançamentos. Gabriel, fala daqui para o futuro. Não, calma, que a gente pode falar, o que mais será que não, tem coisas aí? muito curiosas, tem alguns detalhes de Brasil, né? Por exemplo, a gente recentemente teve uma trinca de rabetas que foi lançada pela NX, uma tremenda performance, entregue ali pela NX, um estaleiro novo que tem normalmente são duas rabetas. Duas, aí né? o pessoal veio com 3, sincronizamos, ficou legal, uma performance ali que... Quer dizer, pode ter propulsão ímpar, número ímpar, que não é problema. Na verdade, ficou assustadoramente boa, né? Performance espetacular. Eu não tenho os números de cabeça aqui, mas... 3 motores, então. 3 motores, tá? Nós já somos hoje o conjunto de motor e rabeta com maior potência, né? A nossa rabeta hoje ela é que entrega a maior potência e a gente já tem aí, vai ser anunciado durante o Cannes, depois em São Paulo a gente traz para o Brasil, uma rabeta com uma potênciazinha, um D6 com mais um clique. Você está dizendo o centro rabeta, né? Centro rabeta que hoje está com... Está dentro e a rabeta no espelho de popa, né? Isso daí. Essa daí, né? E aí dá mais um cliquezinho de potência. Hoje vocês aí. estão com 440? Isso, vamos pôr mais uns 10% aí, tá bom? Opa, que legal, hein? Então já tem aí uma rabetazinha mais forte, para quem gosta dessa opção. Sim, sim. E vai chegar na potência próxima do IPS? Não chega, chega próximo, mas aí o IPS ele tem um ganho em relação à eficiência do sistema em si. Sim, né? sim. Pelo fato de estar ali com o hélice virado para frente, né? Tem outras opções de software que você pode jogar, tal. E aí, aproveitando um pouco a fala de software e acessórios, nós entramos com a âncora eletrônica, né? O DPS, né? Da sigla em inglês, lá, o Dynamic Positioning System. Posicionamento eletrônico, quer dizer, não precisa jogar âncora, os motores posicionam o barco no lugar pelo GPS, só manobrando. Só manobrando. Né? Então você deixa ali ela acionada, né? Tá. Se eu quiser pescar perto de uma pedra ou esperar minha vaga no posto de gasolina ali, posso deixar paradinho, o barco parado ali. E aí depois do DPS veio a docagem assistida, que também foi um lançamento, não tem nada comparável ao mercado. A tracação automática. Isso daí. Você vem ali num toquezinho, né? Ele vai andando ali uma precisão de centímetros, independente de condição de maré, vento, qualquer outro intempérie que exista, você tem esse controle. Tá, esse controle é do barco ou precisa de sensores terrestres também? Não, ele é feito todo via geoposicionamento. Né? Você não tem... Houve um piloto no passado com sensores de marina. Sei. E acabou que a gente optou pela tecnologia de geoposicionamento. Bacana, hein? Tá, isso também já é praticado. Já é praticado no Brasil? Ou Sim, a gente já tem algumas unidades no Brasil. Né? Você tem alguns acessórios de software e hardware para adicionar na embarcação. Olha só. Mas as top aí de montadoras nacionais, né? Já estão com esse equipamento. Muito interessante, hein? E o joystick, né? O joystick foi uma inovação.
Seria o que Náutica surgiu. Park Assist. Aí tudo isso fica englobado num conceito que a gente fala em inglês de easy boat, né? Facilidade de navegação, Sim. que remete ao produto em si, mas remete também a um trabalho que nós viemos fazendo aí na última década de estruturação e renovação de experiência de uso, de centros autorizados. Então, nomeações, expansões de grandes grupos. A gente fez um trabalho forte tanto principalmente região sul e sudeste, também ali no Nordeste, né, com um grupo de visão, que sempre nos privilegia ali na região. Sim. Uma assistência muito boa. Algumas nomeações. Né? Então, a questão da experiência de uso não só focada na tecnologia, mas como esses produtos depois são assistidos. Né? Nós temos barcos de serviço hoje, para quem navega ali no litoral norte de São Paulo. Vocês vão ver barcos de serviço da Volvo Penta circulando. Tá? Então, nessa área de serviço também é? Sim, tem um investimento grande. Né? Porque na história de uma marca, a gente sempre buscou sair da condição de uma marca operacional, onde o produto simplesmente entrega, por uma condição de uma marca de experiência de uso forte. Tá? E hoje até já alcançando a condição de uma marca aspiracional, onde ela passa a ser um desejo de consumo. E principalmente no mercado de ultraluxo, no qual a gente opera, esse é um item que acaba sendo muito atrativo. Né? Claro. Então, o que nós buscamos é como a gente se posiciona. Aí vem a Volvo Penta Store, a valorização da marca, estruturação de rede, tudo que remeta à experiência. Sim, me conta um pouquinho da Volvo Brasil. Quanto representa da Volvo Penta no mundo? Como é que é o mercado brasileiro para a Volvo Penta? A Volvo no mundo, o grupo Volvo no mundo, a gente está falando de um dos maiores fabricantes de motor diesel do mundo. Né? Não só a Volvo Penta. Né? Sim. A Volvo Penta fica ali cerca de 10% do grupo Volvo. Né? É o que representa a Volvo Penta. É bastante. Estamos falando de 400, 500 mil motores ano que são fabricados. Então, é meio... significativo. É motor para diabo. Meio milhão de motores por ano. Meio milhão de motores por ano, é bastante coisa. O Brasil hoje ele está entre os 5 maiores, fica ali 5, 6 maiores mercados do mundo. Poxa. Tá? Quando a gente fala de comercialização de IPS, a trinca de rabeta que eu comentei, né, com a NX, a situação de IPS no Brasil ele se destaca em mercado internacional. Nós temos algumas montadoras no Brasil que já se classificam na condição de iates, né, que é uma classificação já das 60, 70 para cima. 78 pés para cima, né? Isso daí. Agora nós temos a opção do IPS 40, que a gente está investigando parcerias no Brasil, né, falando de inovação para o futuro. 40 quer dizer 40 metros? Não, o IPS 40, o maior hoje que a gente vai encontrar numa 80, né, ela vai ser o IPS 30 nosso. A nomenclatura é mais relacionada ao tamanho. Sim, a rabeta na IPS, né? Isso daí. Okay. E a motorização, você consegue, no 40, você consegue jogar até 2 motores por rabeta. Então, você chega aí até a 10.800 HP. Tá? E tem a opção de você jogar com um motor elétrico e um motor a combustão. Então, isso daí posso impulsionar barcos aqui até que tamanho? Estamos falando aí de até 120 pés, né? Perto de 40 metros já. 36, perto de 40 metros. Né? Aí entra na faixa dos iates que você descreveu bem. Sim. Então, já se posicionando, já se postulando para uma outra faixa. Né? Tem algumas opções do Brasil de montadora, ainda tudo em estágio embrionário, né, de apresentação do produto e coisa e tal. Sim. Já remetendo à hibridização, como opção para você navegar de forma silenciosa, uma atracagem numa região que você não tem alguma condição que você queira preservar, ruído e tal. Sim, você está vendo assim a questão híbrida, né? Pela condição de navegação, é claro que você armazenar energia para grandes deslocamentos, bateria, peso, é uma equação ingrata. Mas como acessório, como componente adicional, a gente tem tido boas surpresas aí, né? Já com ferryboats na Suécia em teste, isso do IPS 40, né? Que é uma novidade também. Sim. Sistema híbrido. Sistema híbrido. Isso. Distâncias curtas. Distâncias curtas, mas sempre complementando o sistema de combustão interno, né? Sim. Já conhecido. Sim. Então, esse é o, em algumas palavras aí, doutor, esse é o que nós temos inventado aqui, né? E tenho que lembrar também, hoje a Volvo Penta, ela tem o pé no náutico, estamos aqui para isso, Rio Boat Show, Marina da Glória e tudo mais. Mas nós temos hoje uma divisão que na realidade é a maior divisão, que é a divisão industrial. Né? A gente tem a divisão industrial equipando geradores,
né? Muitos dos shows aí que o pessoal vai ali no backstage são geradores com Volvo Penta, né? Eles também aparecem em aplicação offshore, plataformas de petróleo com Volvo Penta, gerando energia. E de uns 2, 3 anos para cá, a gente começa a ver também máquinas e equipamentos do famoso agro no Brasil, né? Uhum. Equipados, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, com marcas nacionais muito boas também, Sim. num outro ambiente, Olha só, hein? que é o de agrobusiness. Tá? Tá, quer Pessoal, fugindo mar um e pouco, terra, né? Mar e terra. Então, fugindo um pouco da rota proposta aqui na nossa entrevista, toma liberdade para... Mas é interessante para né? o É. pessoal saber que vocês estão também no agronegócio. Né? Inclusive, já fico alguns dias aqui no Rio e já parto para Ribeirão Preto, para a AgriShow. Sim, bacana. E conduzir o negócio por lá também. Legal. Então a gente vê aqui, você que está no Bolt Show, você que nos segue, aqui sempre tem novidades. Entrevista aqui com o Gabriel, ele falou dos lançamentos que vão acontecer esse ano, ainda no segundo semestre, mas vocês já souberam aqui. Fique conosco aqui no Bolt Show, Rio Bolt Show 2025. Nas outras entrevistas, nós vamos também conhecer muitas novidades.